Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais? Pois, se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, para longe da sua terra natal. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Então aqui fala que Deus irá julgar o povo que espalhou a nação de Israel e que repartiram a sua terra. E ai desse povo! Proclamai isso entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Em outra versão diz: sendo assim, proclamarei isto entre as nações, preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, juntem-se todos os homens de guerra e ataquem. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Nos versos 9 e 10, Deus está convocando as nações, os santos de todas as nações. Ele está julgando aqueles que fizeram mal a Israel e, junto com ele, os santos das outras nações. Ou seja, aqui fala da ação dos santos junto com o Senhor, e não no capítulo 2 que a gente viu no vídeo anterior, porque ele diz: proclamai isto entre as nações, e diz: cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Portanto, o Senhor está chamando, está anunciando que junto com ele, nesse julgamento, estarão os seus homens de guerra, os seus santos. E no verso 10 diz: forjai espadas das vossas enxadas. As enxadas servem para fazer um buraco na terra e plantar a semente. Ou seja, aqueles que trabalham para o reino de Deus, aqueles que lançam a semente. Ele diz: forjai espadas das vossas enxadas. Ou seja, naquele dia do julgamento, os santos não estarão trabalhando para o reino de Deus dessa forma. Então eles trocarão a enxada pela espada. Quando ele diz: forjai espadas das vossas enxadas, os santos não precisarão mais da enxada para plantar a semente, mas sim da espada para julgar as nações junto com Deus. E diz: e lanças das vossas foices. As foices servem para fazer a colheita, ou seja, os santos não estarão mais nessa função de semear a palavra, de colher. Então substituiremos a enxada e as foices por espadas e lanças, porque estaremos ao lado de Deus, julgando essas nações. E diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque não seremos mais frágeis. E não estaremos ali para abençoar, para pregar a palavra, para ajudar as pessoas na sua caminhada, e sim para julgar as nações junto com Deus. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Despertai-vos, ó nações, e avançai para o vale de Josafá,
pois ali me assentarei para julgar todos os povos vizinhos. Então no verso 11 diz: Apressai-vos e vinde, todas as nações em redor, e ajuntai-vos. Ó Yahvé, faz descer para lá os teus guerreiros. Quais guerreiros? Aqueles que a gente viu no verso 9 e 10, os santos, que agora não terão mais nas mãos enxadas e foices, mas sim espadas e lanças. E no verso 12 diz: Despertai-vos, ó nações, e avançai para o vale de Josafá, para o julgamento, pois ali me assentarei para julgar todos os povos vizinhos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a malignidade dessas nações pagãs. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Como vimos em Mateus 24 e também em Joel capítulo 2, as forças dos céus serão abaladas. Os homens causarão isso. E aí diz que, quando isso acontecer, então virá o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, o Senhor virá, acontecerá o julgamento das nações, e aí no verso 16 diz: E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Eu entendo que, logo após o julgamento, o Senhor dará a ordem. Acredito eu que nesse momento estará descendo a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 21, no verso 1, diz: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Portanto, no momento em que o Senhor bramar, os céus e a terra tremerão. Nesse momento descerá a Nova Jerusalém. Então imagina a Nova Jerusalém descendo, o céu se abrindo, a terra tremendo. Tudo será redefinido pelo Senhor. Mas aqueles que pertencem ao Senhor não têm o que temer, pois o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E aí no verso 17 diz: E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então, a Nova Jerusalém desceu, e no verso 18 diz como ela será, onde diz que os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, ou seja, o Senhor habitará ali. E aí no verso 21 diz: E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, ou seja, quando o Senhor voltar para julgar as nações, ainda estarão aqui algumas pessoas que resistiram à grande tribulação. Essas pessoas, elas perderam a graça de Deus, pois com a morte e ressurreição de Cristo se abriu a porta da graça, que é o período em que nós estamos vivendo hoje. Se qualquer pessoa se arrepender de seus pecados e confessar a Deus,
e passar a viver a palavra de Cristo, essa pessoa é salva. Ela não tem que pagar nada, porque Jesus já pagou por nós, certo? Mas quando o arrebatamento acontecer, a porta da graça irá se fechar, e a partir daí, aqueles que estiverem aqui estarão provando da taça da ira de Deus. E essas pessoas, como elas não estarão mais vivendo no período da graça, a salvação delas não será de graça. Elas irão morrer, irão pagar com as suas vidas, certo? Porque todos aqueles que não aceitarem a marca da besta e morrerem serão salvos. Mas eles pagaram com suas próprias vidas. Porém, aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, no final da grande tribulação, eles não estarão no período da graça e nem pagaram com suas vidas, porque eles estão vivos. Por isso o Senhor diz no verso 21, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. O Senhor irá purificá-las para que elas possam entrar na Nova Jerusalém. E diz, porque o Senhor habitará em Sião. E então elas poderão entrar na Nova Jerusalém e habitar com o Senhor em Sião.